Então, pessoal, vamos... Tá. Só um minuto, hein? Se bem que o módulo é bem simples, não vai ter muitas dificuldades não. Então beleza, pessoal, eu vou começar aqui o treinamento. Aí nós vamos utilizar aquela mesma metodologia. Eu vou mostrar o módulo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão postando aqui no chat, ok? Então vamos lá. Vou clicar aqui no módulo, seguir P Patrimônio e eis aqui o módulo de patrimônio. Para vocês aí da Cozamba, pessoal, o que é interessante vocês saberem? Na semana passada o Alex esteve aí e conversou com vocês a respeito do módulo de almoxerifado. Então, uma informação importante para vocês a respeito desse módulo é: o módulo hoje de patrimônio, ele funciona como se fosse um submódulo, tá? O módulo de patrimônio, ele funciona como se fosse um submódulo do compras. Por quê? A integração dele funciona dentro do fluxo da despesa. Então, a partir do momento que você trabalha com um processo de compras ou um processo licitatório, ele automaticamente vai realizar o tomamento dos bens para vocês, tá? Essa é a principal informação. Então, existem duas formas da gente trabalhar com o módulo patrimônio. A primeira seria a automática, que é pelo fluxo da despesa, ok? Lá pela telinha de EMS, e a segunda é a manual, quando nós podemos estar incluindo um determinado bem aqui pelo cadastro de patrimônio. Então essas são as duas informações principais desse módulo, ok? Tranquilos, Victoriana? Muito bem, então vamos lá. A primeira forma que eu vou passar para vocês de trabalhar com o módulo vai ser a forma automática, que é pela EMS, tá? Então, como é que nós vamos trabalhar com ela? Eu vou entrar aqui no SIG Menu, vou entrar no sistema de compras, e vou criar um processo aqui de compras direta, tá? Só para a gente poder fazer a inclusão do bem lá pelo patrimônio de forma automática. Então aqui eu vou criar a requisição, que vocês já estão fera, nosso amigo Adam aí é especialista contábil e de processos licitatórios. Nome do solicitante. Subgrupo do produto. Aqui, pessoal, o subgrupo ele vai ser equipamentos, tá? E material permanente. Vou colocar aqui equipamento de processamento de dados. A fonte, o detalhamento da fonte, acredito que aí por ser uma empresa mista não tem necessidade de informar. E a observação: compra de bens para o patrimônio. Só uma informação simples, tá? Vou clicar aqui em salvar. E agora eu vou informar os meus bens. Então aqui, pessoal, eu vou informar o produto. Vamos colocar aqui, por exemplo, esse computador Core i7.
tá? Vocês estão vendo que o subgrupo dele é equipamento. Vou colocar aqui a quantidade 4 e vou colocar um valor bem pequeno para não acabar com o nosso saldo orçamentário. Vou colocar 1,10. E aqui a descrição do produto. É interessante você colocar a descrição do produto para equipamentos e material permanente, porque muitas vezes a gente pode ter um computador com a mesma característica, porém com uma descrição diferente, tá? Então aqui vocês estão vendo que tem HD de 1 TB com 6 GB de memória e assim por diante. Clicou no botão salvar, ele salva a requisição e agora eu vou fazer o processo de compras direta, tá? Aqui o total deu 4,40. Fornecedor e o principal, pessoal, o local de estoque. Nesse caso aqui da alimentação automática do patrimônio, o local de estoque lá no sistema de compras vai ser patrimônio. Feito isso, a gente salva, envia e libera a requisição, é aquele procedimento de compras direta, e agora a gente gera o processo de compras direta. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Podemos continuar? Ok. Bem, pessoal, vocês viram que até o presente momento nós não trabalhamos com o módulo patrimônio. Então agora, o que vai acontecer? Eu vou estar mostrando aqui para vocês manuais, manual de compras aqui, de forma bem rápida, só para vocês terem uma visualização de onde entra o patrimônio. Isso pode ser aplicado tanto numa gestão pública como numa gestão privada ou mista. Isso daí vai ser decidido por vocês, tá? Mas no fluxo da despesa, eu vou descer aqui e vou aumentar. O que acontece? Vocês vão ver que bem aqui nós temos o fluxo da despesa, que é destinado para uma gestão pública, mas é aplicado também à gestão privada ou mista. E vocês vão ver que bem aqui nós temos o fluxo da despesa. Então, o normal, pessoal, vocês estão vendo que a última fase do fluxo da despesa é a AMS, ou a entrada de mercadorias e serviços. E como vocês estão vendo aqui, o responsável pode ser o almoxerifado para material de consumo e o patrimônio, que no caso é o módulo que nós estamos trabalhando. Então, pessoal, resumindo, é vocês aí que vão decidir quem vai dar a entrada na nota fiscal. Porque o interessante é que o que acontece? O interessante seria o próprio responsável pelo patrimônio receber os produtos junto com a nota fiscal, porque aí ele vai dar o parecer técnico dos produtos, tá? Então aqui, ó, depois é interessante vocês sentarem aí com os seus gestores e decidir quem vai ser o responsável por essa fase 5, que seria a AMS, ok? Tranquilos até aqui, pessoal? Podemos continuar?
Continuando, então vocês viram que aqui no processo de compras, tanto licitatório como compras direta, foi gerado para mim, pessoal, essa EMS, tá? Vocês vão ver que quando eu clicar aqui na EMS, ele vai trazer esse número aqui, que pode ser desenvolvido lá dentro do módulo patrimônio. Então eu vou copiar aqui a EMS, vou sair do módulo compras, porque o processo de fluxo da despesa já está criado. Vou entrar no módulo patrimônio. E bem aqui, pessoal, vocês vão ver que eu vou ter a telinha de entrada de mercadorias ou serviços. Ok? Então, o que vai acontecer? Dependendo do responsável que vai realizar a entrada na EMS, como eu mostrei anteriormente para vocês, nós vamos vir aqui e vamos carregar a EMS. Vocês estão vendo que a EMS aqui, ó, ela já está aparentemente criada. Se a gente entrar lá no módulo de compras, novamente, vocês vão observar também que eu tenho a mesma EMS. O único procedimento que não foi realizado na EMS foi o fechamento. Por quê? Quando nós realizamos o fechamento da EMS, pessoal, o que vai acontecer? O sistema ele vai estar alimentando o almoxerifado ou o patrimônio. Vai depender da natureza do produto, tá? Geralmente, Ada, para você que já trabalhou com gestão pública, o que acontece? Produtos cuja natureza é a 3390-30 é material de consumo, ele é encaminhado para o almoxerifado. Produtos, bens com a natureza 4490-52 é encaminhado para o patrimônio, ok? Então, pessoal, já aqui no módulo de patrimônio, vocês vão observar que, se eu clicar aqui no cadastro de patrimônio e consultar o último tombamento do dia, conforme vocês estão vendo aqui, ó, vocês vão ver que a última entrada que eu tenho é do dia 21/11/2013, ok? Eu vou fechar a telinha. Vocês estão vendo que aqui eu tenho computador Core i7, quantidade 4 e o preço dele, que eu coloquei bem baixo. Então, o que vai acontecer, pessoal? A partir do momento que eu fechar essa EMS, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar esse computador aí que vocês estão vendo, o computador Core i7, e ele vai fazer o seguinte, ele vai criar para nós 4 tombamentos desse produto. Ou seja, cada computador ele já vai ter o seu número de etiqueta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar a EMS, vai aparecer essa mensagem aqui, vou clicar em sim. Se tudo estiver ok, vai aparecer a mensagem EMS fechada com sucesso. Vou clicar em ok. Fechando a telinha, eu vou vir aqui em tombamento. E como prometido para vocês, vocês estão vendo que agora ele vai trazer aqui para mim os 3 produtos que foram feitos hoje, os 3 bens, tá? Que seria, no caso, o computador Core i7. Ó, tombamento 1241, 1240 e 1239. Vocês podem observar e opa, tem mais um. E o 1238. Ou seja, ele já fez um tombamento para você de 4 itens. Olha só que bacana. Imagina se você tivesse que estar informando esse item manualmente. Então, pessoal, inclusão automática de bens é feita pelo fluxo da despesa. Tá? O que vocês vão precisar fazer é decidir quem vai ser o responsável por receber e dar o parecer técnico dos bens dentro da sua gestão. Para a gente finalizar aqui bem rapidinho, olha só que bacana. Além dele ter feito a inclusão automática,
dos seus bens, olha só o que ele já colocou. Ele colocou o detalhamento, aqui o estado de conservação, o tipo de situação, que é o padrão, ele colocou o valor do bem, ele já informou para nós a data de andamento com todas as informações, organograma, gestão, EMS, ficha e o número do empenho já fica registrado no tombamento do bem, número do documento, organograma, última transação, que é referente ao valor que foi feito, o código da transação, no caso esta foi uma aquisição, tá? Aqui, se você quiser, vocês podem colocar a imagem do bem de um local específico, tá? E aqui nós temos os bens incorporados. Esses bens incorporados aqui, ele tem como finalidade, quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um computador. Vamos supor que a Cosampa comprou computador desktop. Então esse computador, ele vai ter mouse, ele vai ter impressora, ele vai ter mouse, ele vai ter o teclado. O teclado e o mouse, pessoal, é o que a gente chama de bens não duráveis, ou seja, ele é material para processamento de dados. Então, se você quiser vir aqui e colocar esses materiais, ou seja, incorporar os materiais juntos ao seu bem, você pode fazer isso daí, tá? Então, como vocês podem ver, a inclusão automática é a mais recomendada, porque ela vai acompanhar o fluxo da despesa. Tranquilos? Agora vamos fazer a pausa para dúvidas, críticas, sugestões, ressentimentos, mágoa, rancores. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ao infinito e além. Pô, você está me chamando de Buzz Lightyear, cara? Pensei que a gente era parceiro. É isso aí, meu brother. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo mesmo? A gente pode prosseguir? Sim, Ada. Além da compra direta. Perfeitamente, Adam. É isso mesmo. O processo é o mesmo. Tá? O processo é o mesmo, porque o fluxo da despesa, na verdade, o processo de compra direta, ele foi feito para atender empresas mistas e privadas, porque na gestão pública a gente não pode utilizar o compra direta, mas na realidade o que o compra direta faz é fazer todo o processo licitatório, tá? Deixando apenas a EMS para ser contemplada no final. Então, o processo, meu brother, é o mesmo, tá? Seja ele para compra direta ou para licitação.
Mais alguma dúvida? Victor? Tá tudo tranquilo? Beleza, então vamos continuar. Bem, pessoal, vocês viram que a entrada automática, certo? Vocês viram que a entrada automática, ela facilita muito a vida de quem trabalha no patrimônio, porque a única coisa que o responsável vai ter que fazer por dar a entrada é dar o parecer técnico nas mercadorias, ou seja, verificar se aqueles equipamentos, aqueles bens estão de acordo com a especificação, seja de compra ou de licitação, tá? Então a ideia do módulo de patrimônio é deixar o fluxo da despesa como se fosse um gestor, ou seja, ele vai estar vendo todos os produtos sendo incluídos automático pelo fluxo da despesa. A segunda forma que nós temos de trabalhar no patrimônio é a forma manual, ou seja, é quando você vai incluir o produto, ó, na mão, tá? É o que a gente vai estar vendo agora. Tranquilos? Podemos continuar? Ok, então vamos lá. Inclusão de produtos manual. Como funciona? A principal telinha aqui do patrimônio, pessoal, é a tela cadastro de patrimônio. Vocês viram que a gente fez a inclusão manual daqueles, automática daqueles produtos. Então, como é que seria a inclusão manual? Primeiramente, pessoal, a inclusão manual, ela pode ser realizada para alterar um bem, tá? Ou vamos supor que você tenha um bem incorporado. Você pode estar incluindo também. E o principal, quando esse bem ele não foi adquirido pelo fluxo da despesa. Então vocês vão analisar esses três tipos para estar incluindo o bem, tá? Geralmente a gente chama a inclusão manual de incorporação. Podem ser bens que já existem no catálogo patrimonial, enfim, é uma inclusão manual, ok? Como funciona, pessoal? Eu vou clicar aqui no botão novo. Vocês estão vendo que aqui nós temos o campo número do tombamento. Esse campo número do tombamento, pessoal, ele vai ser gerado de forma automática, seguindo o sequencial da etiqueta de vocês, tá? Então nós vamos deixar ele em branco. Temos aqui um campo que facilita muito a vida de vocês, que chama quantidade de réplicas do tombamento. Para que serve essa funcionalidade aqui, victoriada? Vamos supor que a Cozampa recebeu uma doação de 10 computadores. Então, se você cadastrar o produto uma única vez e colocar aqui a quantidade de tombamentos e clicar nesse botãozinho processar, o que ele vai fazer? Ele vai estar replicando esse tombamento. Exemplo, vamos supor que está no tombamento 1. Chegou para você 15 computadores. Então o que você vai fazer? Você vai cadastrar o produto uma única vez e aqui, ó, você vai colocar a quantidade de réplicas que você quer daquele produto. Não confundir como réplica do tombamento, tá? Seria a réplica do produto. Ele vai gerar um novo tombamento para aquele mesmo produto. Tranquilos até aqui? Bem, continuando. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou informar qual que é o bem, tá? Lembrando que o bem, pessoal, ele vai ser cadastrado lá no módulo de compras, tá?
ele também pode ser cadastrado no módulo de patrimônio, ok? Só que o interessante é o bem ser cadastrado pelo fluxo da despesa, tá? Pelo compras. Mas se você quiser cadastrar ele aqui pelo módulo de patrimônio, você também pode fazer o cadastro do mesmo, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. Aí o responsável por cadastrar o equipamento tem que conhecer aquelas regrinhas do cadastro de produtos. Tranquilos? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou informar o bem, vou informar o tipo de aquisição, compra, locação, doação, incorporação, enfim, vocês escolhem aí. Vou informar o estado de conservação e vou informar o detalhamento do bem. Vocês estão vendo que logo em seguida nós temos o campo fornecedor. Qual que é a dica que eu deixo para vocês? Se vocês tiverem a nota fiscal desse bem que está sendo incluído de forma manual, vocês podem colocar quem é o fornecedor, ok? Lembrando, tá, pessoal? A nota fiscal aqui, ela entra como referência. Ela não é aquela nota fiscal do fluxo da despesa, porque a gente está fazendo uma inclusão manual. Tranquilos? Podemos continuar? Muito bem. Então agora, qual que é o procedimento, pessoal? Vocês viram que para eu salvar um bem manual, eu apenas preciso informar o bem. O detalhamento do bem é muito interessante e essas demais informações. Então agora, para eu concluir, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na aba Última Lotação e vou informar os dados referente à lotação desse bem. Exemplo, eu vou informar qual que é o organograma. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que aqui eu tenho a ficha e o número do pré-empenho. Como eu estou fazendo uma inclusão manual, esses campos aqui, eles não são obrigatórios. Mas vamos supor que você tenha a referência dessas informações. Então você pode vir aqui e pode estar selecionando a ficha de patrimônio. Porém, Adam, ele vai estar exigindo de você aqui o número do pré-empenho, tá? Então eu vou deixar aqui em branco. Logo em seguida, eu tenho aqui do lado o campo inserir. Essa funcionalidade aqui vai ser para a gente estar informando qual que é o andamento, ou melhor dizendo, qual que é o organograma que esse bem vai ficar lotado. Então eu vou vir aqui e vou informar a data do andamento, o número do documento, se tiver, da nota fiscal, tá? O número do contrato, se tiver, o organograma, a localização física do bem, tá? Vocês estão vendo aqui que aparece o local, o endereço, o chefe da sala, não é obrigatório. Tipo de transação, andamento entre setores, estado do bem, tipo de situação, por padrão é o 0, tá? E a observação, se você quiser. Exemplo,
de uma inclusão manual, tá? Pessoal, colocando essas informações aqui, eu vou clicar em inserir. Clicando em inserir, olha só que bacana, ele colocou aqui para nós a data de andamento do bem, ok? Tranquilos até aqui, pessoal? Vai começar com mim? Então. Fala demais, né? Tô aguardando. Sim, Adam, pode falar. Como funciona? Ah, tá. Colocou lá? Adam, vamos fazer o seguinte. Nós vamos finalizar aqui o cadastro. Assim que a gente finalizar o cadastro, aí eu vou mostrar para você como funciona a transferência do bem, ok? Mas é bem fácil. Legal. Então podemos continuar aqui em inclusão manual? Não, Adam, ela não pode ser feita por essa tela, tá? Ela é feita por... Eu vou adiantar só um pouquinho aqui para você, tá? A transferência, ela vai ser realizada nessa telinha aqui, ó. Visualizar, gera movimentação de bens, tá? Aí, quando você trabalhar com ela, eu vou mostrar para você, ele automaticamente já vai estar informando qual que é a data de andamento do bem, ok? Muito bem. Então vamos continuar. Pessoal, a partir do momento que eu fiz aqui, informei a lotação do bem, nós vamos informar a última transação. A última transação, ela é interessante, você está informando ela para um bem manual, também se vocês tiverem a nota fiscal ou um documento que comprove o valor. Porque aqui, pessoal, no campo valor transação, nós vamos ter que estar informando o valor desse bem, tá? Ele não é obrigatório, mas se você tiver essa documentação, essa referência a respeito do valor, uma avaliação, uma valorização, você fica livre para estar colocando aqui, ok? Então aqui é bem simples, pessoal. Eu vou clicar em transação, leilão, depreciação, alienação. Vou colocar aqui aquisição. Vou informar o valor do meu bem. Vou colocar R$1.000. Se tiver o boletim de ocorrência, você pode informar o número do documento. Esse número do documento, pessoal, ele pode ser a nota fiscal ou um documento que comprove esse valor aqui, tá? Vou colocar aqui, inventar um número qualquer. Se você tiver, Adam, o número do diário lá da contabilidade, você pode estar informando aqui também, ok? A data e o prazo, sendo esses não sendo obrigatórios.
Clicou no botão inserir. Beleza, pessoal. Olha só que bacana. Temos uma transação informada para o bem. E a partir desse momento, esse bem que a gente cadastrou de forma manual já faz parte do nosso patrimônio com um valor, tá? Fazendo isso daqui, pessoal, eu acabei de cadastrar o bem de forma manual, tá? Então vocês devem ficar atentos para estar cadastrando o bem de forma manual nos seguintes campos, abas: bem, última lotação e última transação. Esses campos, pessoal, são obrigatórios, tá? Lembrando, se você tiver a nota fiscal em mãos desse bem que é incluído de forma manual, fornecedor, ok? E aqui vocês têm a funcionalidade de imagem e bens incorporados, que fica a critério de vocês, tá bom? Pessoal, tranquilos até aqui? Acabamos de finalizar a inclusão manual do bem. Muito bem. Beleza. Pessoal, então, a partir do momento que a gente fez a inclusão do bem de forma manual, vocês agora conhecem as duas formas de estar incluindo o bem. Praticamente, o módulo de patrimônio, pessoal, inteiro, ele é só esse cadastro de patrimônio. Agora nós vamos trabalhar com as movimentações, que são telas referente à movimentação de bens, que o Adam até perguntou anteriormente, tá? E a telinha de baixas de bem. O restante, pessoal, é relatório, tá bom? Então vamos começar primeiramente pela telinha que o Adam perguntou, que é a transferência de bens. Vamos até pegar esse bem aqui, ó, que a gente acabou de cadastrar de forma manual. Ok? Então vamos lá. Primeira funcionalidade, gera movimentação de bens em massa. Legal. Então, Adam, como funciona a transferência de bem que você perguntou anteriormente? Você está vendo que aqui ele está pegando a classe, o grupo, o subgrupo, produto, tombamento inicial e tombamento final. Então, você pode fazer a consulta por qualquer um desses campos, tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, o número do tombamento e clicar no pesquisar, a gente precisa informar aqui o organograma novo. Vamos clicar em pesquisar e vai lá. Ele trouxe aqui para nós o que? Ele trouxe aquele bem que você colocou na pesquisa. Tá? Só que isso daqui, pessoal, é só parâmetro para pesquisa. Uma forma interessante que eu acho de estar, vamos dizer assim, transferindo os bens, seria essa daqui. Você limpa aqui a tela e você coloca o organograma atual. Quando você colocar o organograma atual e clicar no pesquisar, vamos colocar aqui o organograma novo. Olha o que vai acontecer. Olha só que bacana, pessoal. Ele trouxe para mim todos os bens que eu tenho no organograma atual. E aqui ele está falando para mim qual que é o organograma que eu vou transferir os bens. Então essa telinha aqui, Adam e Victor, a gente pode fazer tanto uma movimentação única, unitária, ou uma movimentação em massa. Tá? Ele vai estar facilitando esse procedimento para vocês. Tranquilos?
Beleza, então eu vou estar simulando aqui para vocês como a gente estaria fazendo uma transferência de bens. Vocês vão ver que é tão bacana, é tão interessante o processamento, que automaticamente ele já vai estar atualizando o bem lá no cadastro de patrimônio. Então vamos ver como fica. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar limpando aqui as informações, tá? E eu vou estar fazendo a transferência de um único bem. Lembrando que você pode fazer em massa. O que vocês podem fazer? Primeiro, você pode vir aqui e colocar o tombamento inicial e o tombamento final e o organograma, tá? Se você quiser deixar o organograma em branco, pode deixar também. E agora você vai informar qual que é o organograma que você vai fazer a transferência. Vamos pesquisar. Olha só. Quando você pesquisou, o que aconteceu? Ele trouxe para mim o bem, tá? Com esse tombamento aqui, lá do organograma, ou melhor dizendo, setor de origem 1.1.1. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a transferência desse bem para o organograma 1.1.17. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai estar clicando aqui. Você vai informar a data de movimentação, ou melhor dizendo, a data de transferência. Logo após você informar a data de transferência, você vai clicar nesse botão gerar. Quando você clicar em gerar, pessoal, ele vai já gerar o processamento de transferência junto com o termo de responsabilidade. Olha só que bacana. Vou clicar aqui em gerar. Processamento gerado com sucesso, tá? E agora você tem a opção de imprimir o termo de referência e o termo de responsabilidade. Vamos selecionar os itens aqui e imprimir. Aqui. Deixa eu ver, 1.1.17. Talvez por causa desse filtro aqui, isso mesmo. Por causa do filtro do organograma atual, ele não estava deixando você imprimir o termo de transferência e o termo de responsabilidade, tá? Mas aqui, ó, vocês vão ver que o sistema ele tem dois modelinhos desses relatórios. Se você quiser, você também pode imprimir esses relatórios lá na telinha de cadastro do patrimônio, tá? Da mesma forma que você tem esses relatórios aqui também, no menu relatórios. Quer ver? Relatório de andamento de bens, termo de responsabilidade por organograma, tá? Tudo bem até aqui, Adam e Victor? Podemos fazer a conferência desse produto que a gente fez a transferência? Vamos fazer a conferência dele? Muito bem. Então, olha só que bacana. Vocês viram que a gente fez a transferência dele por essa telinha de movimentação. Vocês viram que ele era do organograma, conforme vocês podem visualizar aqui, 1.1.1,
E nós fizemos a transferência dele para o 1.1.17. Então agora vamos conferir, ó. Vamos pegar aqui o número do tombamento e vamos aqui no cadastro de patrimônio. Vou clicar no botão novo e vou informar o número do tombamento. Olha só que bacana, pessoal. Vocês estão vendo que bem aqui, como eu cliquei lá 2 vezes, olha só, vocês viram que apareceu bem aqui para mim no número do tombamento, olha só, a data de andamento, o código do centro de custo e o departamento, ou seja, ele fez a transferência. Se a gente vir aqui para a última lotação, olha só que bacana. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele já fez a atualização de quem? Já fez a atualização do organograma de transferência. Então, pessoal, no sistema de patrimônio, a transferência acontece de forma automática. E como eu falei anteriormente para vocês, ó, novamente aqui nós temos o termo de responsabilidade e o termo de transferência do bem, tá? Aqui, como vocês podem ver, nós temos o modelinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Ele traz a descrição do bem, a data da última movimentação e aqui qualquer operação ocorrida com material, blá blá blá, tá? A parte específica do relatório mesmo, cedente, quem recebeu o bem, e responsável por gerência do almoxerifado do patrimônio e receptor. Ou seja, realizamos a transferência do bem. Vitoriada. Tranquilos até aqui, meus brothers? Muito bem. Bem, essa daqui é uma das movimentações patrimoniais que nós podemos realizar no sistema, tá? É a mais comum, vamos dizer assim. Nós temos outras funcionalidades aqui, pessoal, que vai depender muito, vamos dizer assim, dos procedimentos internos aí da COSAMP. Então eu vou falar por cima, e se futuramente vocês precisarem utilizar essas funcionalidades, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Eu acho interessante hoje a gente focar mesmo nas principais funcionalidades do módulo patrimônio. Então a primeira seria patrimônio, que é aquela telinha que eu mostrei para vocês, tá? Saída do patrimônio, essa telinha aqui de saída do patrimônio, ela tem como finalidade você falar qual que é o tipo de saída que ocorreu no seu patrimônio. Vamos supor que um produto estragou, um determinado bem está em manutenção. Então você pode estar colocando aqui o cadastro de saída dele. Aqui tem os tipos de saída: empréstimo, manutenção baixa, e o tipo de manutenção: preventiva, corretiva, acidente, enfim, vai registrar uma saída para empréstimo ou manutenção daquele bem, tá? Outra telinha que nós temos é o contrato de garantias, tá? Que nada mais é do que você cadastrar um contrato de garantia para o seu bem. Esse contrato de garantia, pessoal, é interessante você estar utilizando ele quando você faz a entrada pelo fluxo da despesa ou quando tem a manutenção de algum bem. É bem simples de fazer. Você vai informar aqui o tipo de garantia: garantia, seguro, manutenção, cedido aluguel ou cedido comodato, número do documento da nota fiscal da garantia, tá? Não é a nota fiscal de compra,
muitas vezes pode ser até a nota fiscal de compra, a data de vencimento da garantia e o fornecedor. Então, a partir do momento que você colocou essas informações, nós temos aqui o número do tombamento. Lembrando, pessoal, uma garantia, ela pode ter N tombamentos. Vamos supor que a garantia, geralmente claro, é a nota fiscal. Vamos supor que você comprou 4 computadores. A nota fiscal pode ser o contrato de garantia. Então, aqui você vem e informa qual que é o tombamento. Clicando aqui na telinha patrimônio, o que acontece? Se a gente vir aqui em garantias, você vai ver que está registrado a garantia desse bem. Para que cadastrar as garantias? Para você ter um controle aqui, pessoal, das garantias vencidas, tá? Relatório de garantia vencidas. Então, se você colocar a data de vencimento e o fornecedor, ele vai estar exibindo quais são as garantias dos produtos que estão vencidas, tá? É um controle bem simples, apenas para a gente saber quais são os produtos que contêm garantia. Tranquilos até aqui? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá ok? Sim? Beleza. Então vamos lá. Bem, a partir do momento que nós trabalhamos aqui com o contrato de garantia, nós temos já a depreciação de bens, depreciação e reavaliação. Essa parte aqui, pessoal, ela é um pouco delicada, porque o que acontece? O sistema ele vai estar gerando para você a depreciação e a reavaliação de bens automática. Só que, para o sistema fazer isso, todos os produtos cadastrados, eles vão ter que estar com essa opção aqui, porcentagem de depreciação ao ano. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que ter uma tabela, ela é até do governo federal, se eu não me engano, depois eu posso até pesquisar e passar a informação para vocês, para saber a porcentagem de depreciação de bens móveis, porque eles são definidos por classe, igual bens automotivos, bens de processamento de dados, enfim. Então vocês têm que saber essa porcentagem para poder aplicar a depreciação. Agora a pergunta é, vocês aí da COSAMPA vão trabalhar com depreciação? Vocês têm um sistema de patrimônio de vocês, esse procedimento? Porque na verdade, o que acontece? Nós, pelo menos em gestão pública, pessoal, a gente não trabalha muito com essa parte. O sistema tem, porque precisa atender os requisitos dos TCM, dos TCE afora, né? Então, assim, não é muito utilizado. Então, isso vai depender mesmo dessa classificação de porcentagem, tá? Então, isso pode ser definido tanto por vocês ou como por uma tabela do governo federal. Então, eu vou deixar isso mais
por conta aí de vocês, tá bom? Isso mesmo, Adam. Vocês vão ter que verificar aí com o pessoal essa questão das depreciações, tá? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com a telinha que se chama Gera Baixa de Bens. Quando a gente trabalha com essa tela, a gente vai estar automaticamente realizando a baixa de bens dos produtos, ok? Podemos continuar? Pessoal, na verdade, o que acontece? Essa parte de depreciação e reavaliação de bens, ela é muito delicada, né? Porque se a gente for pensar na parte pessoal, vamos supor que seja na parte administrativa nossa. Você comprou aquele carro, né, Adam? O Polo azul, bonitão. Então, vamos supor que a cada ano que passa, você coloca um componente no seu veículo. Cada vez que você estiver cuidando do seu veículo, ele vai ter uma avaliação. Então, ele vai valorizar. Só que dentro das gestões públicas, geralmente o pessoal não trabalha com essa parte. A gente está esperando, entre aspas, uma segunda ordem do TCM para saber como vai ficar esse procedimento. Porque se a gente tem uma depreciação, o que está acontecendo? Está acontecendo uma desvalorização no nosso patrimônio. Se a gente tem uma avaliação, está acontecendo uma valorização do nosso patrimônio. Então, assim, a gente ainda está vendo como isso vai se adequar na parte de gestão pública, mas todas as funcionalidades de depreciação e reavaliação já estão funcionando no sistema. Respondendo à pergunta, a baixa do bem, ela não é feita aleatória. Você vai ver que a baixa do bem, ela é feita bem parecida com a transferência de bens. Você pode estar fazendo uma baixa em massa ou pode estar fazendo uma baixa única, tá? Podemos continuar então, pessoal? Vamos ver então como funciona a baixa de bem? Eu já estou na tela. Beleza. Então vamos lá. Baixa de bens. Para a gente trabalhar com a baixa de bens, vocês vão ver que a telinha ela é bem parecida, tá, com a tela de transferência de bens. Então vocês vão ter os filtros aqui: classe, grupo, subgrupo e organograma. Lembrando, tá? Se você vem aqui e informa o organograma e pesquisa, ele traz todos os bens daquele organograma, tá? Ou seja, ele permite você fazer uma baixa em massa, tá? Só que muito cuidado com isso, pessoal. Nós tivemos semana passada uma gestão que fez esse procedimento aí e automaticamente ele fez a baixa de todos os bens do patrimônio. É um procedimento que a gente tem que usar com um pouco de cautela, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a baixa de um único bem. Você simplesmente vai vir aqui na tela de gera bens de baixa e vai informar o número do tombamento. Informou o número do tombamento, você vai clicar em pesquisar. Olha só que bacana. Quando você pesquisou pelo número de tombamento,
ele já trouxe aqui para você o número do tombamento, a descrição e o detalhamento do bem. Legal. O que você vai fazer agora? Agora você vai aplicar o processo de baixa. Então você vai vir aqui, vai informar transação. Vocês estão vendo que aqui eu tenho os dois tipos de transação de baixa lá da contabilidade, que seria alienação e baixa. Seleciona aqui o tipo de transação, informa a data da baixa e agora você vai informar qual que é o motivo dessa baixa. Exemplo: enquanto o nosso amigo Victor Muito bem, informou o motivo aqui, o que você vai fazer agora? Você vai clicar no botão gerar. Você vai clicar no botão gerar. Quando clicar no botão gerar, olha só que bacana. Processamento gerado com sucesso. Ou seja, acabamos de realizar a baixa. Bem, pessoal, o que acontece? Quando a gente gera a baixa, o bem ele deixa de fazer parte do patrimônio, tá? Porém, o registro dele vai estar aqui dentro do módulo. Então, o que vai acontecer agora? Se eu entrar aqui no cadastro de patrimônio, informar o código, vocês vão ver que bem aqui, ó, vai aparecer motivo da baixa. Aí eu coloquei aqui uns blá blá blá. Enquanto o nosso amigo Victor foi tomar água, ele tropeçou no fio do computador e o mesmo caiu. E não teve conserto. A Cozampa vai arcar com a grana do Vitão. Coloquei um exemplo aqui qualquer. Tá? Então, pessoal, como eu disse anteriormente, a partir desse momento, esse bem ele não faz mais parte do patrimônio. Porém, o registro dele vai estar aqui pelo todo sempre e amém. Ok? Tranquilos até aqui, pessoal? Ok. Bem, pessoal, quando a gente realizou os procedimentos de baixa e movimentação de bens, nós completamente realizamos todas as funcionalidades do módulo patrimônio, tá? Essas são as duas funcionalidades principais. Eu diria para vocês que 90% do trabalho de vocês vão estar aqui nessa telinha de cadastro de patrimônio, porque ela vai estar auxiliando na conferência de um bem que vai estar entrando no patrimônio. Em alguns casos, vai ser necessário vocês informarem um bem de forma manual. Então, assim, é um módulo bem pequeno. E os outros 10% vai estar nessas demais telas, sendo que eu diria para vocês que 5% vai ser o gera baixa de bens, e os outros 5% o gera movimentação de bens em massa, tá? Praticamente, pessoal, esse é um módulo de patrimônio. A gente deu uma passada por quase todas as telinhas. Vocês vão ver que as demais telinhas são informações mais, vamos dizer assim, são informações direcionadas para a gestão pública, tá? Bem, a partir do momento que nós
realizamos essas movimentações, nós temos aqui a manutenção, que seria atualizar patrimônio, gerar arquivo de inventário para leitora e importar arquivo de inventário para leitora, tá? Que seria você estar importando os arquivos via leitura, por leitora, tá? E a parte principal, que seria a parte de relatório. Vocês estão vendo que para um módulo pequeno, o módulo de patrimônio, ele tem vários relatórios, tá? Todos esses relatórios, eles podem estar atendendo vocês, mas eu acho que o que mais interessa aí para vocês seria o relatório de andamento de bens e o relatório de demonstrativos dos bens patrimoniais. Esses são os principais, sendo que também a gente tem relatórios úteis, igual relatório de etiquetas por intervalo, relatório de etiquetas por seleção, tá? Que é para você estar imprimindo as etiquetas e realizar o tombamento do bem. Então esses são os principais, mas vocês podem ver que aí a gente tem vários tipos de relatório. Relatório de lista de fornecedores, transações do bens, relatório de entrada de mercadoria no patrimônio, que seria pela EMS, relação de bens patrimoniais por EMS. Então isso daqui eu vou deixar para vocês ver cada um, porque eu acredito que todos esses relatórios hoje, eles atendem boa parte das funcionalidades do módulo. Para ser sincero, tem até relatório sobrando, tá? É uma opinião minha. Pessoal, tranquilos então com essa parte de relatórios? Pessoal, então, o treinamento de patrimônio seria essas funcionalidades e procedimentos da operação do módulo que eu acabei de passar para vocês, tá? Não tem mais nenhuma coisa que eu possa estar falando para vocês, a não ser a gente entrar na nossa parte agora de dúvidas do módulo. Mas como vocês podem verificar, é um módulo bem simples. Quando você trabalha com o fluxo da despesa integrado, ele faz completamente tudo para você, tá? E essa é a minha mensagem final, pessoal. Vocês têm alguma coisa, alguma dúvida? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, a gente marca o outro treinamento, tá? A gente está trabalhando com essa ferramenta de videoconferência. Já é a segunda vez que a gente está trabalhando com ela, mas qualquer coisa, pessoal, pode estar entrando em contato comigo por Skype, tá? E estamos aí para atender vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato aí. Ok, pessoal? Tranquilos? Pessoal, qualquer coisa então, tá? Ó, aquele abraço para vocês. Vocês são nota 10. Qualquer coisa, entre em contato. Tudo de bom. Ótimo final de tarde. Amém. Até mais.